ela precisa de selo, porque é o que identifica. Jesus disse que nós, a nossa carta não foi escrita com tinta, mas com a própria presença do Espírito. Está em nós. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Tem muitas pessoas que não deixaram de ser só um envelope, só uma carta. E não vão a lugar nenhum, não sai de lugar. O carteiro pega, olha, é uma carta, tem endereço, só que um porém. Ela não tem destinatário. De onde vai a carta, tem endereço? A lugar nenhum. Ela vai e volta. Vai e volta. Em Efésios capítulo 1, versículo 14, Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, que é o Senhor da salvação. E sabe qual é o destino dessa carta? A nova Jerusalém que Deus preparará. Olha para o teu irmão e diga assim: você precisa ter em sua carta, meu filho. Diga assim, porque senão não vai chegar no endereço. Diga assim, sabe qual é o endereço? É Deus que Cristo fez. Palavra oficial dessa noite, João 14. Não se preocupe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas não é o projeto de minha casa, minha vida, meu irmão. Não é o projeto do caçado, ele tem que fazer sorteio para quem vai entrar lá, não. O projeto da lei, da antiga aliança, era só para Israel. Eu não sei se os irmãos são detalhistas como eu. Mas eu observei que no Antigo Testamento, nessa antiga aliança, Deus nunca prometera para aquele povo salvação e vida celestial. Era só vida terrena, coisa aqui na terra. Eu nunca falei assim, vocês vão obedecer, vocês vão morar no céu. Agora para nós, a igreja de uma nova aliança, Jesus começou a dizer, irmãos, vocês receberão 100 vezes aqui, ou melhor, 70 vezes aqui nessa vida, 100 vezes mais naquela que virá para nós. É promessa para a igreja. É por isso que o apóstolo João disse, olha, não fique preocupado com o teu coração, filho, vai de casa para todos nós lá. Cada um vai ter a sua residência. Cada um vai ter a sua moradia própria, só que tem um porém, irmão. Para esse endereço também, para essa carta, que somos nós, chegar ao endereço, é preciso do selo. Diga que o irmão aqui é preciso do selo. Diga que eu queria dizer, senão o carteiro não vai entregar. Não, o carteiro não vai entregar. Quantos já viram assim o carteiro na Bíblia? Alguém já viu? Já viu aí? Carteiro na Bíblia? Vou lhe mostrar. Eclesiastes de Salomão. Vamos lá para você ver, irmãos. Um carteiro corre atrás de um carteiro. E um jornaleiro atrás de um outro jornaleiro. Sabe para quê? Para anunciar. Para delegar o que vai acontecer conosco. Olha aqui. Aleluia. Eu falei Eclesiastes? Estou pregando aqui de livro. Aí tanto ler. Jeremias 51. Melhor dizendo. Ô Jesus, tem nada a ver com Eclesiastes. 51. Versículo de número. Encontro de outro correio. E o mensageiro ao encontro de outro mensageiro. Para anunciar. Agora olha para alguém do seu lado aí. Não sei se ele vai acreditar ou se ele vai acreditar na coisa pessoal dele. Mas eu creio fiamente que vai ter gente que vai anunciar. Porque foi levado minha vida. Que vai acontecer. Vai acontecer. Um grande avivamento ou reunido na terra. E muitos vão anunciar. Onde está a igreja? Onde está a igreja? Para onde que foi o pastor Raimundo? Para onde que foi, irmão de Rodrigo? Cadê aquele que faz isso? Tinha um selo, era uma carta. E ela foi para o endereço dessa carta. Deus não fez a igreja para ficar aqui. Deus fez a sua igreja com endereço. É por isso que Jeremias disse: um correio correrá no ponto de um outro correio. É quando você diz, rapaz, você entregou a carta, entreguei, você ainda não entreguei. E o que vamos fazer? Vamos anunciar que algo grande está acontecendo. A igreja foi arrebatada e está também do céu. Quando você está aguardando esse momento para ir orar, ele está orando, Senhor, porque ele vai ouvir, querido. A igreja foi arrebatada. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar aqui. Olha o que a Bíblia Sagrada diz para nós, que somos amantes da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, irmãos.
Aleluia. Paulo dizendo aos irmãos da cidade de Corinto, para que eles não ficassem preocupados ou temerosos com as coisas que vinham acontecendo, porque Deus teria coisas diferenciadas para nós. Quando nós falamos de morte, ou de fato decorrente após essa vida, parece que espanta alguns. Eu acho que chegou a um número de 200 e poucas mil pessoas no país da Haiti que morreram. Algumas pessoas, irmãos, estão olhando aquilo ali como um fato a esclarecer, ou um fenômeno da natureza, um abalo sísmico que pode acontecer em qualquer lugar. Eu vejo diferente. Porque a Bíblia diz que quando aproximar-se o derradeiro sim, aconteceriam muitas coisas. Terremotos, pestes, fomes, rumores de guerra. Os pais que contra os filhos contra os pais. Não sei se vocês viram, irmão. Tem uma mulher aqui no interior de São Paulo, tinha acabado de tirar o seu filho de uma UTI, estava internado. E ela teve um súbito, isso é explicação dos seres humanos, teve um súbito. Pegou a criança porque chorava excessivamente. Ela atacou, atirou aproximadamente alguma coisa. Aquela criança morreu. Sabe o que é isso? Amor sendo tirado do coração da humanidade. Eu disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos criariam. Não disseram que é uma inversão de valores, porque a gente, que pai seja esse? Que o filho que não faltar em uma feira para comer. O pai não faz isso. Eu tenho um pai que fez tudo que podia por mim. Hoje não está aqui, dorme no Senhor. Mas passava esse tempo de festa. Eu dava para dizer, pai, você vai comprar lá no Senhor? Não, aqui. Se alegria, o Senhor vem, vê o Senhor bonito, vê o Senhor bem vestido. Eu disse, não, pai, o Senhor não é vestido. Você imagina que no lado espiritual Deus faz isso também. O Senhor está nem preocupado com as coisas realizadas, você já foi concretizada. Mas sabe qual é a preocupação dele, irmãos? É investir na igreja, é cuidar na igreja, é preservar a igreja, porque daqui a pouco acontecerá um advento. E só irão para lá aqueles que têm o selo da presença de Deus. Deixa eu fechar essa Bíblia para nós encerrar. Sabe que Paulo queria dizer, irmãos, quando ele falou que nós somos uma carta viva, uma carta viva. Hoje todos os irmãos sabem que qualquer ministério, quando manda um mensageiro, um profeta, ou um irmão para visitar um outro estado nativo, ela leva uma carta de recomendação para que os irmãos da cidade não a conheçam o conhecimento de quem ela é. Paulo dizia isso, quando estava passando uma luta tremenda na cidade de Corinto. Os irmãos queriam apagar as imagens, queriam depravar o seu caráter. Sabe o que Paulo falou? Eu não preciso de carta, porque eu sou no meio de vocês me conhecem, sabe disso? Eu sou uma carta viva! Vocês sabem o testemunho? E será que Deus pode dizer isso de alguém, de muitas pessoas? Será que Deus pode olhar isso nós como referência, nós oramos? Em nosso bairro, em nossa casa? É por isso que a Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios 5:17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós temos que viver novidade de vida. As coisas velhas passaram. Cristo deu nova oportunidade pelo poder do seu sangue. Ele não morreu porque era dotado de poder, porque era um super poderoso, ou um semideus. Ele morreu para provar, irmãos, que a moeda romana, que a moeda de qualquer outro país não pagaria a sua sentença, porque daria difícil, no capítulo 43, que o pecado, o castigo que era para nós, foi sobre ele. Na cruz do Calvário. Colossenses 2,14, Paulo fala sobre isso também, que ele rasga a cédula, que em nós ela paga para a nossa condenação. Ele nos deu um novo direito na cruz do Calvário. Aleluia! Alguém pagou um preço por essa humanidade. Ele espera um direito de novo. Queridos irmãos, a única coisa que eles deixam do pecado é o poder do sangue. Bíblia diz, irmãos, que nós acreditamos naquilo que Deus tem para fazer. Deus faz coisas que os nossos olhos antes ouviram, o ouvido não ouviu, e ainda não chegou ao coração do homem. É isso que Deus preparou para nós. Eu penso que as coisas da terra são coisas perecíveis. Ela passa. Hoje queremos um carro, mudamos de modelo, mudamos de ano, mas o tempo às vezes passa e podemos